Um presságio ruim apareceu, e nesse lugar aconteciam coisas terríveis. Para aquele que não o viu, seu destino foi ser morto por um monstro que agora estava em busca de mais. O problema é que um dos alunos estavam afim desse monstro, que se disfarçava com o nome de Sujio. Fenjishi acaba falando mais do que deveria no corredor, e Sujio acabou escutando toda a declaração dele, mas para a surpresa de seus amigos, ele foi chamado para o apartamento dela. No caminho, eles tocam no assunto do tal serial killer, e na verdade era ela, mas Fenjishi não sabia. Ele sentiu algumas coisas estranhas nela, se lembrando de algum pesadelo, como se fosse ela um monstro, um sinal, mas ela não percebeu. Ela o chama para o encontro no fim de semana e Fenjishi obviamente aceita. Fenjishi logo de manhã vai até o ponto de encontro, no qual irá encontrar Sujio, mesmo estando muito nervoso. No encontro, Sujio se aproveita da situação para comprar quase o estoque tudo da loja de roupas, deixando o miserável sem um tostão furado. Mas a coisa fica feia quando o homem cai do prédio mais alto daquele lugar, e parece ter sido derrubado por um daqueles monstros luxuosos. Para recuperar o dinheiro que perdeu no acidente, Fenjishi começa a distribuir folhetos como um bico, mas em uma das portas ele ouve algo terrível, um pedido de ajuda. Algo aconteceu lá dentro, mais uma vítima, mas tudo que Fenjishi vê saindo da porta é uma bela moça. A tal moça tenta convencer ele a se juntar ao quarto, para brincar com ele também, mas por sorte eles são interrompidos, e ele fica com o cartão que continha o número dela, que parecia ser profissional. Além disso, ela era mais uma daqueles monstros, e reconheceu quão raro Fenjishi era. Ele para em um lugar para beber depois disso, mas fica bêbado por meio de uma garrafa e apaga lá mesmo. Quando o dono do local foi acudir ele, Fenjishi deu o número da estranha que havia conhecido no lugar, do de sua namorada, e ele acabou sendo levado para tal profissional. Sujio aparece no prédio e consegue achar o quarto dos dois, e lá eles começam a discutir sobre Fenjishi, sobre de quem ele era presa. Ambas começam a lutar ali mesmo. Sujio consegue dominar sua inimiga, mas a subestimou e acabou sendo pega. Fenjishi, diante daquilo tudo, decide salvar ela dessa vez e se joga bem na frente do ataque. Sujio desperta sua fúria com isso e decide acabar com o combate ali mesmo. Depois disso, o combate continua a todo vapor, mas a inimiga consegue fugir de Sujio. Fenjishi acorda ilesa, e mesmo que Sujio seja um monstro, ela parece querer cuidar dele. Diferente da inimiga, que relembra de coisas terríveis de sua infância e levanta com mais ódio do que antes. Depois daquilo, Sujio pareceu sumir por dias e ele ainda estava tentando acreditar que aquilo era um sonho, mas ela logo aparece e de repente, ela o leva para um lugar para conversarem a sós. Ela lhe entrega uma lupa que com ela, Fenjishi consegue enxergar os monstros, e eles estavam cercados por eles. Ela explica que os humanos e monstros andam juntos há milhares de anos, estabeleceram um tratado de paz, mas obviamente havia exceções, e aquele monstro não iria desistir de Fenjishi tão facilmente. As mortes estavam começando a alarmar até mesmo jornais e unidades competentes, incluindo a polícia, que pareciam ter um pessoal que entende de como tratar o assunto de monstros. Fenjishi estava ficando paranoico com aquele assunto já, e observa todo mundo com a tal lupa, mas ele é surpreendido por aquela mesma mulher, e ele não tem tempo para fugir dela, e ainda faz os amigos dele de reféns. Fenjishi é obrigado a ir caso não quisesse que eles se machucassem. Eles ficaram sozinhos e obviamente ela não estava nada contente com Fenjishi e decide se vingar pela última vez. Ela estava por trás de todos aqueles assassinatos, e o motivo era bem simples: os humanos, segundo ela, não deveriam viver, pois eles mesmos só ligavam para sua própria vida, sem se importar com os outros serem vivos, e por isso eles mereciam o que estavam sofrendo, incluindo ele, que é atacado logo depois disso. O sonho de Hehuan e todos na floresta era virar humanos, para finalmente ter a vida que mereciam. Mas isso logo muda quando os animais os avisaram que os humanos queriam cortar a floresta, somente para colocar coisas ali. Quando a matança começou, a única coisa que eles poderiam fazer era zerar para que as árvores não fossem cortadas, pois elas não poderiam fugir do perigo, mas para salvar as que ainda haviam salvação. Os monstros e espíritos da floresta se uniram para proteger o que ainda restava, incluindo Hehuan, se unindo à floresta. Depois disso só sobrou ela, em meio a todas aquelas mortes, por isso ela queria vingança, e depois de contar a história, mesmo que Fenjishi não tivesse participado dessa matança, ele pede desculpas em nome de todos os humanos, o que surpreende um pouco Hehuan. Ela sente que ele é
especial de alguma maneira, mas mesmo assim, ele não passava de um deles e ainda se recusava a ficar com ela, por isso tinha que pagar o preço. Depois de ser golpeado, Senjil sentiu esse ataque e tinha de ir lá imediatamente. Ele foi ferido mortalmente, mas de repente, de seu peito uma luz surge e ele consegue se levantar. Ela tenta continuar o combate contra Fenjishi, mas ele estava extremamente poderoso e consegue se virar contra ela, até o poder dele se esvair e ter de ser salvo por Sujio. Seguindo a lógica de Ryohan, que os humanos deveriam morrer por serem assassinos, Sujio ia fazer o trabalho dela e iria livrar o mundo de Ryohan também. Sujio consegue encurralar ela, o que fez ela lembrar de todo o tempo em que fugiu em sua vida, assim despertando o que havia no seu interior, a grande árvore da vida. Ryohan usa toda a força que havia lhe restado para se transformar naquilo e dominou todo o território. Mesmo assim, Sujio tinha que acabar logo com isso. Lá dentro as coisas ficam ainda mais intensas e com todo esse poder sendo usado, fez com que o prédio entrasse em um colapso e todos entrassem em um alerta. Mesmo assim, o enviado pela polícia que vigiava tudo estava tranquilo, pois o vencedor já havia sido determinado. Ele sabia tudo o que precisava. Fenjishi se desperta ao ver tudo desabado, mas logo as duas se revelam para decidir esse combate. Ryohan não poderia ganhar aquilo, mas Sujio não iria matá-la. Mesmo assim, ela já não via mais sentido estar ali, e ele decide dar um fim naquilo ela mesma, usando de toda a sua energia vital para fazer crescer outra árvore da vida, e finalmente se juntar aos seus amigos no mundo espiritual. Ryohan não estava mais lá, mas sua planta havia ficado junto de Fenjishi em seu apartamento. A partir desse momento, ele achou que poderia ter uma vida normal com Sujio. Ele vai pegar as encomendas que chegaram, e acaba pegando uma coisa bem duvidosa de seu amigo, mas no caminho, ele é abordado por uma garota estranha que parecia estar o investigando. Ele acha que ela é outra dos monstros e sai correndo dali, mas na verdade ela estava com aquele homem que não sabia lidar com os monstros e a missão dela era protegê-lo e se desse praticar mente e corpo com ele, se é que entende. Sujio se desespera com ela e obviamente não fica feliz com a aproximação que ela estava tendo com Fenjishi, mas deixa ela por enquanto. Ela vai até o quarto para entregar as encomendas que ele esqueceu e diz sobre ser sua namorada e praticar o tal mente-corpo na frente dos outros garotos, e arruma um problemão com Fenjishi, se encontrando com Sujio. Ele diz que perdoa a lupa que ela lhe deu, mas ela diz que era uma lupa qualquer, e o fato dele enxergar os monstros era fato de sua capacidade, qualquer lente faria isso por ele. Ele era especial de alguma maneira, era isso que todos queriam dele, o que todos buscavam há tempos, os olhos místicos, e era a tarefa daquela mesma garota consegui-los. Sujio demonstra o quão forte era, mas a espiã não ficava muito atrás. Mesmo assim, ela não era párea para Sujio. Eles saem dali, mas mesmo assim, ela continua o seguindo, e no seu alojamento, no restaurante, até mesmo no banheiro, a espiã não o deixava em paz, de jeito nenhum, e invadiu até a partida de LOLzinho dele e de seus amigos, quando eles se depararam com ela no fim do dia, para falar poucas e boas para ela. Ela os entrega o dever de casa todo feito, e isso foi o suficiente para convencer seus amigos bestas. Depois disso, Shinger passou a frequentar tudo igualzinho a ele, invadindo a vida dele em todos os sentidos. Mesmo com ele dizendo que não precisava daquilo tudo e que já tinha namorada, ela insistiu em continuar, pois ela tinha uma tarefa a cumprir. Mesmo que ultrapassasse os limites, ela tinha que continuar. Depois de todo esse tormento em sua vida, Fenjishi finalmente consegue saber um pouco mais sobre Shinger. Aparentemente ela estava lá para protegê-lo, mas isso não é visto a fundo, pois ela coloca para dormir em um transe e o leva para um hotel, o mesmo que foi levado por Ryohan, e para fazer a mesma coisa totalmente corpo. Porém, ela não estava gostando nada dessa missão, de ser obrigada a fazer isso, e ela foge. Tudo ficou mais estranho ainda quando o dono do lugar se interessou no menino Fenjishi. O dono do hotel queria só ajuda dele, e com os óculos que ele lhe deu, Fenjishi pode ver que ele não era humano. Ele queria entrar em contato com Sujio para pedir ajuda com um problema que estava tendo. Geralmente, os monstros femininos veem aquilo para sugar a mana de seus companheiros. Porém, algo muito estranho aconteceu com uma das suas maiores frequentadoras. Uma dos monstros, que apareceu morta, aparentemente havia um assassino à solta, e ele precisava pará-lo antes que matassem mais clientes. Sujio não aceita ajudar com esse problema, e além do mais, Fenjishi tinha muito mais coisa com que se preocupar. Xianger ainda estava de pé, e ele acaba pedindo ajuda para ela sobre o caso do hotel, e nem precisou falar nada, pois ela havia escutado tudo naquele dia. Chegando no hotel, Xianger se apresenta para o trabalho, e surpreendentemente consegue
consegue fazer uma boa investigação e já bolar um plano. Ela protege todo lugar com vários selos para proteger monstros. E agora bastavam eles esperarem o causador dos problemas, enquanto fingiam fazer atos libidinosos. Fenjichi decide fazer cócegas nelas e fingir estar no ato, até que finalmente o alvo apareceu. Xianjer joga Fenjichi para fora do prédio, em segurança, e logo depois começa a enfrentar o inimigo. E mesmo com sua magia, o alvo parecia bem poderoso. O combate estava muito difícil, e ficou ainda mais quando o monstro reconheceu o rosto dela. Ele tinha um longo histórico em batalhas com o clã dela, e decidiu acabar com ela ali mesmo. Ele se transforma em espírito novamente, deixando o corpo do hospedeiro. Ele estava sob controle de todo o prédio, e mesmo cercada. Xianjer tenta se virar ao máximo, mas não consegue derrotar o demônio, e o prédio começa a desabar por completo com as explosões. Xianjer havia sido pega pelo demônio, mas consegue escapar para pelo menos dar um último adeus a Fenjichi, pois seu plano, desde o início, era destabilizar o prédio e levar ele todo consigo em uma grande explosão. Mesmo que ela fosse se sacrificar para isso, ela levaria o inimigo junto com ela para cumprir a tarefa dela. Junbão e Xianjer, ainda na época dos treinos com os budistas, e tinha uma relação bem afetuosa, digna de vários tapas na cara. Nesse dia, Junbão achou que seria uma boa ideia para praticar com ela usando o livro do quarto, mas obviamente ela recusou, e disse que era para fazer isso só com quem gostava. Junbão disse que ele é muito inexperiente para ser celibatário, e que podia fazer isso junto com ela, mas o convite não foi tão bem recebido assim. Esse período que estava sendo retratado foi marcado por um sofrimento do povo, graças aos demônios, e por isso, até mesmo os clãs que se odiavam tiveram de se unir. A caçada aos demônios foi decidida pelos líderes, e Junbão estava muito interessado em ir, mas quando foi convidar Xianjer para ir junto dele, acabou tomando um sarrafo. Ele propõe um desafio para conseguir convidá-la para sair. Se ele conseguisse capturar mais demônios, eles teriam um encontro no festival, e se ela capturasse, ele faria qualquer coisa. No fundo, Xianjer gostava dele, mas não queria admitir. Obviamente havia uma conspiração dos demônios, mas a batalha continuou. Foi tudo muito difícil, mas no final das contas, quem o capturou foi Xianjer. Mas as palavras de Junbão foram tão bonitas que ela deixou passar a punição dessa vez. Os demônios estavam desesperados com a aliança dos humanos, e o demônio lobo foi um dos últimos que restou diante ao rei demônio. E se ele falhasse agora, não teria um amanhã. Junbão estava de bobeira, e só precisava entregar umas pílulas ao monge senior, mas no caminho eles acabaram ouvindo um grito. O monge senior estava batalhando contra um demônio, aquele mesmo demônio lobo, mas Junbão não foi rápido o suficiente, e só deu tempo do monge lhe dar a missão de informar o resto das pessoas antes de sua morte, ao invés de só ir chamar alguém logo. Os dois ficam discutindo para ver quem ficaria aqui contra o demônio, mas no fim, eles demoraram demais e tem que batalhar contra ele ali mesmo. O demônio queria ser levado até Abadé, então o Junbão leva junto a Xianjer para uma caverna, provavelmente para emboscá-lo. Assim como um dia ele mesmo já caiu e ficou preso. Ao abrir a porta, era na verdade uma passagem para o penhasco. E com a luz que ofuscou o demônio, eles conseguiram o jogar de lá. Desde pequeno, Junbão gostava de Xianjer, e até agora gosta. Diversos foram os pedidos que ele fez para que ela casasse com ele, obviamente todos fracassados, e isso era a força deles. Ao verificar, o demônio não estava morto, e tentou atacá-los desprevenidos, mas tudo que fez foi acelerar sua queda. Enquanto isso, Junbão fez com que seria seu último pedido de casamento para Xianjer, pois o penhasco em que estavam cedeu. Junbão tentou de tudo, usou todas as suas forças, mas Xianjer percebeu que só um sairia dali, então decidiu se jogar, mas antes de morrer, prometeu que se houvesse vida após a morte, eles com certeza se casariam. Junbão também caiu, mas por sorte a mestra Jun'er conseguiu salvá-lo. Ele fala que talvez ela poderia ser salva pelas pílulas ainda, e que talvez pudesse viver, mas ao Juliar descer o penhasco a situação era bem ruim. Xianjer estava viva, mas com um porém, sem suas memórias. A queda havia lhe tirado suas memórias, e ela nem sequer se lembrava de Junbão. Ele só aceita o que aconteceu e não insiste, se apresentando com outro nome, dizendo que só veio porque ouviu rumores sobre ela, para se vingar do demônio que fez o seu povo. Jun'er não o matou,
mas o selou para toda a eternidade em sofrimento, para que pagasse pelo que fez. A verdade é que quando Julier foi até Xianger, ela estava com a alma instável e seu corpo tinha parado, e por sorte, ela conseguiu salvar a sua vida, mas nesse processo parte de sua alma foi perdida para sempre. Ela perdeu a capacidade de sentir emoções de sua memória. 3 meses depois do incidente, Xianger ia partir. Junbão foi até ela, que disse que iria viajar pelo mundo, já que sem parte de sua memória, não poderia praticar mais artes marciais. Por aqui, ela parte e deixa Junbão por lá. Ele assumiu o nome de San Feng e estabeleceu sua própria seita, assim como Xianger também fez, e nenhum dos dois tinha esperança de se reencontrar. Voltando aos tempos atuais, era a reencarnação de Junbão, mas nessa vida, ele teria certeza de salvar Xianger, que aqui era chamado de Guo Xuang. Ele usou suas últimas forças para libertar seu poder interior, o que fez até os caçadores de monstros se preocuparem. O demônio lobo seria destruído junto do hotel, mas ele estava fazendo de tudo para levar Guo Xuang junto de si. Fingixi consegue encontrá-la em meio aos escombros, mas ela queria ser a única pessoa a morrer. E assim ela foi convencida, ela tinha que terminar sua tarefa a qualquer custo, e dessa vez sua mão não foi puxada para junto de Junbão. Ele consegue salvá-la dali, mas como último suspiro, o demônio tentou trocar de receptáculo, mas acabou dando de cara com a raposa. Juer, ou melhor, Sujiu assim teve seu fim. Guo Xuang estava fraca, mas iria ficar bem, como assegurou o investigador. Mas ela não era a única que precisava de cuidados médicos. Fengixi acorda com as suas feridas curadas e deixa bem claro para Juliet que ele se lembrou da sua vida passada, mas ela pergunta qual delas. Ele fica chocado ao saber que tinha mais. Esse incidente foi a chave para muitas outras coisas acontecerem. Isso era só o começo. Fengixi estava se recuperando no seu dormitório, mas Sujiu lhe deu uma lágrima do dragão para que finalmente ficasse bom em alguns dias. Mas o assunto era mais sério do que só uma febre. Aparentemente Fengixi havia liberado o selo e isso chamou a atenção de diversos monstros para ele. Um dos investigadores faz o locutor noticiar que Fengixi fez uma boa ação, salvando uma pessoa do incêndio que aconteceu no hotel e ganhou muito dinheiro por isso, para compensar, já que sua febre tinha baixado graças à lágrima do dragão. Ele levou seu amigo para comer. Voltando do lugar, Fengixi acaba se encontrando com Guo Xuang, que estava bem de novo e, é claro, pegou ele emprestado por um momento, deixando os amigos dele sozinhos. Ele é levado por ela até um tal sócio, e lá ele é apresentado a um clube de taoístas. E lá havia aquele mesmo homem, que se dizia discípulo do taoísta maior, que também era o presidente do conselho estudantil, e foi assim que Fengixi foi incluído nesse mundo.